Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que possamos nessa noite colher as energias, as bênçãos que são derramadas sobre todos nós no verdadeiro tratamento espiritual que ocorre aqui e também nas salas específicas do passe, do tratamento obsessivo. Mas nós hoje trataremos de um tema um pouco delicado, em razão de que nós estamos no Setembro Amarelo. E ontem foi o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Então é importante a gente tratar o assunto. Eu gostaria de trazer a prevenção do suicídio, ou o próprio suicídio em si, mas na visão espírita. Nós estamos numa casa espírita, somos estudiosos da doutrina espírita, então nós vamos fazer um enfoque das consequências espirituais e tudo mais, voltados dentro das obras espíritas. E o Setembro Amarelo, ele convida a toda a sociedade ao trabalho da prevenção, ou seja, da valorização da vida acima de tudo. Porque quando nós temos uma epidemia, nós, através das informações, salvamos vidas. E assim também em relação ao suicídio. Existe um certo mito de que não devemos falar de suicídio para não despertar, mas não é assim. Segundo a própria Organização Mundial da Saúde, pelo menos 60% a 70% dos casos de suicídios registrados e que os suicidólogos estudam poderiam ter sido evitados pela prevenção antecipada, pelo acompanhamento. Então, é muito importante nós tratarmos do assunto com essa visão de não falar de suicídio, mas de prevenção acima de tudo. Claro, vamos falar do suicídio, mas o objetivo é o enfoque da prevenção. É muito triste, né? Nós recebemos a notícia de que alguém retornou prematuramente ao mundo espiritual, seja um familiar nosso, seja um amigo, seja uma pessoa conhecida, seja que a própria mídia traz as notícias desses acontecimentos. Isso implica num impacto muito grande no núcleo familiar, naquela comunidade que sofreu aquela baixa. Estudiosos concluem que de 6 a 8 pessoas são atingidas diretamente quando há um acontecimento de suicídio. E essas pessoas, familiares, aqueles amigos mais próximos, passam a ser chamados de os sobreviventes. Então, esses sobreviventes, eles passam a integrar o grupo de risco. Por isso é necessário essa prevenção. E aqui na Casa Espírita, quando nós falamos do atendimento fraterno, que segunda-feira, né, sabe? Segunda-feira nós temos o atendimento fraterno, todas as segundas-feiras. E o objetivo é justamente atender, acolher, acima de tudo, essa é a palavra, acolher aquele familiar, aquela pessoa que muitas vezes está numa situação emocional muito difícil. E recebe aqui
através do atendimento fraterno, não a recriminação, não o aconselhamento mas acima de tudo o acolhimento e o fortalecimento para prosseguir a jornada. Essa questão, inclusive, a gente sabe, né, de experiências, que as próprias religiões tradicionais têm um tratamento muito restritivo em relação a esse grupo, ou mesmo aquele ente querido nosso que, num momento de muita dor e dificuldade, retornou para o mundo espiritual. Inclusive não faz os atendimentos espirituais, deixando inclusive de fazer até orações em prol daquele que suicidou, entendendo que aquela criatura está irremediavelmente perdida. Mas a doutrina espírita entende diferente. O tratamento que a doutrina espírita oferece é exatamente o oposto. E nós, quando estávamos preparando o estudo, nos lembramos do estudo feito aqui na semana passada pelo nosso irmão Leovaldo, quando ele tratou do Consolador Prometido, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele falou justamente que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. E aí eu fiquei meditando sobre essa afirmativa e por que o Espiritismo é o Consolador prometido. Nós lembramos que no Evangelho de João, quando Jesus fala, ele diz que eu vos enviarei um outro Consolador. Outro porque ele já era o Consolador. Vinde a mim, todos vós cansados, eu vos aliviarei. Ou seja, já é o consolo que ele oferece para todos nós. E ele foi adiante e disse que mandaria um outro Consolador que ficaria conosco eternamente. Por que a doutrina espírita, então, é chamada de Consolador Prometido? Porque foi codificada na França, porque foi Allan Kardec? Não. O Consolador Prometido, ele é extraído das obras doutrinárias espíritas em razão das verdades espíritas. As verdades espíritas falam por si e se apresentam como esse outro Consolador. Mas que verdades são essas? A primeira verdade que a doutrina espírita nos traz é a imortalidade da alma. Então vejam, a imortalidade da alma, que não é atributo específico da doutrina espírita, porque se fala, todas as religiões falam da sobrevivência da alma, sobrevivência do espírito. Mas é algo que nós relevamos a segundo, terceiro plano. Porque se nós pensássemos verdadeiramente que nós somos seres imortais, muita coisa mudaria na nossa vida. Porque eu começo a sentir, a perceber a responsabilidade que eu tenho amanhã ao retornar para o mundo espiritual, que eu sou um ser imortal. Então, aqueles que atentam contra a sua vida, certamente não têm a percepção de que
Nós vamos ver, inclusive, a questão específica que vai tratar sobre esse assunto no Livro dos Espíritos. Ele não tem a percepção clara de que, se ele matar o corpo, a alma sobrevive. A alma vai continuar, ou seja, vai continuar no plano espiritual vivo. E isso traz um alento muito grande de nós sabermos que somos imortais. Mas por outro lado, uma mãe que viu o filho retornar no mundo espiritual poderia falar: mas meu filho vai ficar imortal, mas vai ficar sofrendo a vida toda, ou seja, a eternidade toda. E novamente vem o Espiritismo com a segunda verdade e diz que todos nós, pelo processo evolutivo do progresso, que é um determinismo, todos nós alcançaremos a felicidade. Ainda que a felicidade relativa, mas todos nós, no nosso ápice espiritual, nós alcançaremos a felicidade. Então vejam, mesmo aqueles que retornaram para o mundo espiritual através deste ato extremo contra a lei divina, vai chegar, pelo processo evolutivo, a felicidade. Então ele não está irremediavelmente perdido. Mas como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso por um processo chamado mediunidade, que também não é um atributo exclusivo da doutrina espírita, porque antes mesmo de Jesus, já no Velho Testamento, já tem relatos vários de processos mediúnicos, de comunicação espiritual entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mundo espiritual, mundo físico. E as obras espíritas? Nós vemos em diversas obras espíritas relatando, e eu vou citar apenas uma aqui, ou duas, que é justamente Memórias de um Suicida. Quem já leu esse livro, que é considerado um dos 10 melhores livros da doutrina espírita, Memórias de um Suicida, do espírito Ivone Amaral Pereira, quando ela narra a trajetória de Camilo Cândido Botelho, que durante 52 anos, do desencarne pelo suicídio, até o dia da reencarnação, 52 anos. Claro, no primeiro momento, o momento de perturbação, o momento de sofrimento. E aí ele é levado para o Vale dos Suicidas, que é também outra situação que nós não entendemos muito bem. Vale do Suicida deve ser um lugar de pagar dívida. Ao contrário, o Vale dos Suicidas é um local protegido. E nem todos os espíritos suicidas merecem ser levados para o Vale do Suicida. Não é um local de castigo, é um local de sofrimento, porque no primeiro momento a necessidade de expungir toda aquela energia vital que o espírito trouxe para a reencarnação e prematuramente desencarna e carrega consigo, o espírito leva consigo essa energia vital e ela precisa ser expungida. É como se fosse uma pilha, nós trazemos para a nossa encarnação a quantidade de fluido vital suficiente para a nossa encarnação. Se a programação é de 80 anos, 90 anos, 100 anos, nós trazemos o fluido vital suficiente para nós permanecermos
aqui na nossa jornada por esse período. Muitos, através das suas atitudes, gastam essa energia vital exageradamente. E aí desencarna prematuramente, ou seja, antes da hora que estava prevista. Mas se não vai todos os espíritos para o vale do suicida, para onde que vão os demais? Alguns, diz as obras espíritas, alguns permanecem ligados ao corpo e permanecem passando por toda aquela aflição de ver o corpo se deteriorando, os vermes e tudo mais. Então narra as obras justamente esses acontecimentos. E ele fica lá esmurando por décadas. Outros ficam perambulando pelos lugares. E outros, às vezes, são assaltados por entidades inferiores que os levam para determinados lugares do plano espiritual. Basta nós olharmos o livro Missionários da Luz, que narra um caso justamente do personagem Raul, que desencarnou pelo suicídio, foi arrebatado pelos companheiros das zonas inferiores e levado para um matadouro. E lá permaneceu até expungir e ser socorrido posteriormente. Então, meus amigos, esta visão espírita do suicídio nos leva à reflexão que nós não estamos irremediavelmente perdidos, que sempre há a presença do nosso benfeitor espiritual, que dentro das suas possibilidades, nem tudo ele pode fazer, mas dentro das suas possibilidades, ele tenta de todas as formas evitar que se conclua esse ato, porque logo que ele percebe, ou as entidades espirituais percebem pelo pensamento, pela maquinação, pela forma de agir, que alguém está pensando em tirar a própria existência, essas entidades trabalham incessantemente para tentar demover aquela criatura dessa ideia. Veja que me surgiu agora uma passagem, não sei se eu vou conseguir narrar ela adequadamente. Kardec, quando estava trabalhando na codificação, já havia publicado o Livro dos Espíritos, já estava trabalhando nas demais obras, ele recebeu uma encomenda na sua residência. E era um dia que ele estava chateado, porque a ingratidão bateu forte no codificador. E ele recebe aquela encomenda, ele abre, é um livro dos Espíritos, ou seja, o próprio livro que ele havia publicado, só que encadernado numa capa especial. E ele abre o livro e está escrito assim: este livro salvou a minha vida. E embaixo tem mais uma mensagem: a minha também. Mas o que aconteceu? O espírito Hilário Silva conta que um jovem, numa noite em Paris, sobre uma ponte sobre o rio Sena, estava prestes a saltar nas águas
E ele bate involuntariamente em algo que cai sobre os seus pés. E ele abre com aquela luz de pouco volume, ainda penumbra, ele consegue ler justamente aquela primeira frase: este livro salvou a minha vida. E o jovem ficou reflexivo, pensativo, desistir, não desistir, com o livro na mão, e aí resolveu, vou ver o que é esse livro. O que esse livro, afinal de contas, salvou a minha vida, salvou a vida de alguém, eu quero ver o que esse livro tem de extraordinário. E este, contra o espírito Hilário Silva, que esse jovem lê o livro avidamente. E ao terminar de ler o livro, ele resolve fazer a encadernação e remeter para a residência de Allan Kardec, justamente como um incentivo para ele continuar fazendo o trabalho, porque para ele também serviu. Então já havia servido para um outro, e para ele também serviu. Então a doutrina espírita, ela traz para nós esse descortinar da imortalidade, traz para nós essa possibilidade da nossa evolução espiritual, que nós vamos ascender devagarzinho, corrigindo os vícios, separando os erros, até alcançarmos a nossa iluminação. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os benfeitores: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certas criaturas, sem motivos que o justifiquem? Os benfeitores responderam três situações. A primeira, ociosidade. Ou seja, o que é alguém que é ocioso? Aquele que não tem nenhuma atividade útil na vida. Aquele que não tem nenhuma atividade, ou seja, não tem o que fazer. E nós, veja, quando nós fomos criados, nós temos uma característica, todo ser vivo, aliás, tem essa característica, que é o impulso de crescimento. Um bebezinho, desde pequenininho, já tem um impulso. As plantas, as aves, tudo tem o impulso do crescimento. E o ocioso é aquele que perdeu o impulso do crescimento, está paralisado no tempo. O segundo aspecto que os benfeitores responderam, que justifica esse desgosto pela vida, é a falta de fé. Fé na doutrina espírita não é crença, é confiança. Quem perdeu a fé, perdeu a confiança. Perdeu a confiança em si, perdeu a confiança no outro, perdeu a confiança em Deus. E aí está desesperançoso, sem esperança. Viver sem esperança, sem objetivo, sem sentido, de fato traz esse desgosto, porque nada está bom. Não tem nenhum projeto para... E por último, eles falaram, os benfeitores, da saciedade.
Alguém que está saciado, cheio. Eu fico imaginando a gente como uma loja de móveis usados. Não tem espaço para receber mais nada. Então temos que esvaziar para receber. E justamente essa saciedade que justifica, porque veja só, nós estamos num país que ainda tem muita dificuldade econômica, muita pobreza, muita dificuldade, fome ainda, né? Mas talvez aí justificaria, então, um desemprego, uma situação de grande perda, a pessoa pensar em pôr fim à sua existência. Mas por que na Dinamarca, na Suécia, na Suíça, no Japão? Justamente porque aquela sociedade está saciada. Ela está materialmente cheia, abarrotada. Nós poderíamos, com devido respeito à resposta dos espíritos, nós poderíamos substituir essas três características por uma. Dizer que a causa do desgosto é o materialismo. Que o materialismo engloba tudo isso. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, tudo está dentro desse materialismo. Então, quem cultiva o materialismo não tem fé, acha que a vida é aqui, ó, do berço ao túmulo. Se eu estou sofrendo, por que eu vou esperar até desencarne? Eu não tenho nenhuma perspectiva do amanhã, do futuro. Não tenho a fé no futuro, como os espíritos falam. Quais as consequências do suicídio? Bom, primeira consequência para aquele que comete o ato. E a resposta está na questão 957 do Livro dos Espíritos. As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que produziram. Então, os Espíritos estão nos dizendo, na resposta, que cada caso é um caso. Cada indivíduo tem o seu merecimento, a sua evolução, a sua razão para chegar naquele ato extremo. E eu me recordo de uma passagem do livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, quando Allan Kardec entrevista 9 espíritos que desencarnaram pelo suicídio. E tem um caso interessante que é de uma mãe que suicidou porque o filho jovem estava com uma doença terminal e quando ele desencarnou, imediatamente ela foi no sótão e se enforcou. E essa parte do livro Céu e Inferno, Kardec faz a chamada evocação. Então os espíritos são trazidos para a sessão mediúnica e há o diálogo com esses espíritos. E primeiro foi trazido o jovem, o filho. E o filho contou que tudo aconteceu no seu devido tempo. Estava no seu planejamento reencarnatório aquela doença e aquele tempo que ele retornaria naquela idade para o mundo espiritual. Era uma necessidade espiritual dele. Depois foi invocada a mãe. A mãe ainda em grande perturbação
indignada, manifestando até uma raiva de Deus, porque ela não conseguiu, e ela cometeu esse ato porque achou que ia ficar junto com o filho no mundo espiritual. E ela não encontrou o filho no mundo espiritual. E ela então manifestava aquela indignação: como que Deus pôde fazer isso com uma mãe? E o orientador conversando, mostrando da necessidade que ela teria de passar por aquela prova, de esperar o momento adequado, porque aí sim ela se reencontraria com o seu filho querido. Então cada caso é um caso. Mas aí ele continua a resposta: há porém, diz os Espíritos, há porém uma consequência a qual o suicida não pode escapar. Ou seja, essa consequência é comum a todos: o desapontamento. Ou seja, a decepção do espírito suicida quando chega no mundo espiritual, quando se dá conta que continua vivo, que na sua bagagem espiritual ele levou todo aquele sofrimento, toda aquela situação, toda aquela dificuldade, e mais, agravada agora pelo ato inconsequente. Ademais, continuam os Espíritos, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, ou seja, não quer dizer suicídio, mas dependendo da situação, a expiação é rápida. Outros, em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interrompeu. Aquela história que eu contei no início, de Camilo Cândido Botelho, ele se suicidou em razão da namorada ter abandonado. Ele matou a namorada e está no livro Memórias de um Suicídio. Depois se suicidou em seguida. E quando ele reencarna, 52 anos depois, ele volta num corpo bem deficiente. Ou seja, as sequelas espirituais desse atentado contra o corpo físico permanece no perispírito. Imaginemos uma forma de bolo, senhoras, uma forma de bolo, em que a gente amassa um lado dessa forma e nós vamos confeitar o bolo. Como é que vai sair o bolo? Vai apresentar o defeito da forma. Então, quando nós machucamos o nosso perispírito, que é a casa do espírito, aquele que o espírito está, na verdade, ele é célula por célula, é ligado, né? Então, quando nós, de maneira grave, atingimos o nosso perispírito, nós trazemos as marcas em reencarnação futura. E isso justamente que eu coloquei uma observação aqui. Chico Xavier, antigamente o Chico Xavier ia muito na televisão, e ele foi entrevistado pela Hebe Camargo, na época, na Rede Tupi, coisa antiga, né? Coisa dos antigos. Ele explicou as consequências do suicídio para o perispírito,
Porque não é só o corpo ferido mortalmente que registra uma sequela, um abalo. Então, ou seja, não é apenas um tiro, por exemplo, não atinge apenas o corpo físico, mas atinge também o perispírito, danificando a sua estrutura, de forma que em reencarnação posterior ele vem com algum defeito, alguma marca. Aqueles que desencarnam, por exemplo, com utilização de álcool, danifica os órgãos internos, fígado, enfim, toda aquela estrutura. É comum os espíritos relatarem que na encarnação seguinte ele apresenta uma deficiência desses órgãos. Qualquer coisinha dá problema no fígado, qualquer problema. Coração. E esse tipo de suicídio ele é chamado na doutrina espírita de suicida indireto ou suicida inconsciente, porque na verdade a pessoa não quis se matar, mas ela com a vida exagerada de excessos fez com que aquela carga vital diminuísse e ela retornasse prematuramente para o mundo espiritual. Por exemplo, André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele retorna para o mundo espiritual, quem assistiu o filme vai ver no comecinho do filme, todo mundo chamando, os espíritos chamando ele na zona inferior de suicida. Ele, mas eu não sou suicida. Até que foi explicado para ele que ele era suicida porque a vida desregrada que ele levou àquela situação. E para nós encerrarmos, eu vou na mensagem muito interessante, que ela narra uma passagem. Antes de tudo, se a doutrina espírita não está tornando você uma pessoa mais atenta, mais solidária, melhor, pelo menos em algum sentido, imaginemos quantos anos estamos aqui, nós da velha guarda aqui, 30 anos. Imaginemos o primeiro dia que nós entramos aqui, sentamos lá onde está o Leovaldo, que eu sentei lá, exatamente lá, com medo. E hoje, decorridos, no meu caso foi uns 25, 26 anos, acho que não cheguei 30 ainda. Se eu olhar para mim, e quem está aqui há um mês, quem está aqui há 2 anos, quem está aqui há 5 anos, pode fazer a mesma ilação que eu estou fazendo. No dia que eu cheguei aqui, até hoje, ouvindo palestra, lendo livros espíritas, tomando passe, passando pelo tratamento desobsessivo, eu melhorei em algum ponto, eu estou mais atento, eu estou melhor, eu estou mais solidário, ou eu estou exatamente como estava. E aí diz assim, se você está exatamente como estava, alguma coisa está errada. E não é com a doutrina espírita. Então pensemos nisso. Nos momentos difíceis, nós não estamos desamparados, mas estamos no nosso momento de fazer a prova. E o professor está lá, observando, para quando entregarmos a prova, poder continuar nos ensinando. Lembremos daquela frase de Jesus, quando ele disse aos discípulos, no momento de tempestade: por que temeis? Jesus estava no barco,
A tempestade batia cada vez mais forte e Jesus dormia. Os discípulos, apavorados, acordaram Jesus e disseram: Mestre, vamos morrer. E Jesus então deu justamente essa frase: por que temeis? Não estou aqui com vocês? Se estou aqui, por que vocês estão preocupados? Assim, nos momentos tormentosos, nesses mares das nossas existências, ouçamos esta frase dele, esta pergunta dele: por que temeis? Porque ele continua ao nosso lado, assim mesmo nas dificuldades, podemos contar com ele. Por isso, valorizemos a vida, sempre. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. Eu gostaria que cada um concentrasse o pensamento em Maria Santíssima, que coordena o trabalho no mundo espiritual da chamada Legião dos Servos de Maria, que socorre os espíritos desencarnados pelo suicídio. Por isso que nós falamos que não estão desamparados. A Legião dos Servos de Maria está atenta para esse resgate, essa assistência. E também pensemos naquele familiar, naquele conhecido, aquela notícia que nos chegou de alguém que desencarnou pela porta do suicídio. Jesus, Senhor, agraciados com a Tua presença, a presença dos benfeitores, esses trabalhadores devotados, que nos auxiliam, que nos inspiram, que nos ajudam. Por isso somos gratos, Senhor. E rogamos a Ti uma vez mais, pela Tua misericórdia, que possas amparar, que possas ser o socorro presente para aqueles que se encontram neste momento, Senhor, um ato de desespero, de sofrimento, de grande dificuldade emocional, que pode levar a sucumbir. Que possas os benfeitores, esses Teus emissários, ser o socorro presente em Teu nome. Rogamos também, Senhor, para aqueles familiares que tiveram dentro da família, no ambiente de trabalho ou amigos, o contato com alguém que nos deixou desta maneira. Que possam esses companheiros encarnados receber uma injeção de ânimo e de coragem para prosseguir a jornada. E aqueles que voltaram para o mundo espiritual, Senhor, possam ser socorridos pela Legião de Maria, os servos
de Jesus, que lá estão apostos incansavelmente, nesses tempos em que a dor, o sofrimento aumentou grandemente. Nós agradecemos, Senhor, e te rogamos que continue conosco, nos fortalecendo e nos ajudando a estarmos contigo e sermos também o socorro presente, aonde a necessidade bater, hoje, agora e sempre. Que assim seja.